Então, agora a gente vai aprendendo as etiquetas de novo do presencial, né? Que bom estar aqui com a casa cheia, né? Tem muitas pessoas aqui. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria dar bom dia a todos, dizer que é uma alegria estarmos aqui novamente para iniciar mais um ano que promete ser um ano de muito trabalho, de muita parceria. Bom, se escolhe a psicanálise ou se é escolhido por ela? Essa é uma provocação que eu coloquei no editorial desse ano, por pensar que essa pergunta retorna de tempos em tempos e deve retornar. Por que alguém escolhe ser psicanalista? Quando Freud funda seu tripé e cria os fundamentos da clínica psicanalítica, fazia ele uma aposta no modelo, o famoso tripé: análise pessoal, análise de controle e o estudo da teoria. Se fizermos tudo isso, ao final, se é que podemos falar de um final, né? Teremos um analista? Não há como garantir. Por isso, Lacan, em seu ensino, fazia sua crítica aos moldes da IPA, como se nos alertasse que eles não puderam entender de fato o que Freud tentava transmitir. E o que Lacan pôde então ofertar a nós, através de seu ensino, foi a compreensão de que não é simples a transmissão da psicanálise. Lacan pôde ler no dizer de Freud algo a mais. É preciso fazer carne, incorporar algo que é da ordem do dizer, e que será dentro de um percurso absolutamente único. Eu escolhi a palavra único ao invés de singular, por entender que talvez essa palavra possa atingir de uma maneira maior a necessidade da compreensão desse caminho. A formação não é outra senão a do inconsciente. Se acreditarmos que seria possível um modelo, estaríamos apostando numa identificação. E não há como se tornar um psicanalista numa identificação ao grande outro. A instituição do cartel na fundação de sua escola traz um dispositivo que pretendia justamente a transmissão pela via da transferência de um trabalho. E aí, então, se fazia uma relação que não era vertical, senão horizontal. Foi a partir desse questionamento que afirmou que o analista se autoriza de si mesmo. Recolhemos o efeito do engano que esse aforismo pôde produzir, que é a autonomeação. Não se trata disso. Não se trata de se sentir apto porque quer. E aí me intitulo e estou autorizado. É tão mais ampla a questão e tão mais complexa que nos fez retornar a esse tema em nossa revista desse ano, que vai ser muito linda, digo a vocês. Nas minhas insistentes falas, nas minhas e dos meus colegas, pois temos responsabilidade de refletir sobre ele, uma vez que chega a nós muitas notícias que nos mostram que, infelizmente, se tornou um aval para tudo. Desde o caminho mais fácil, passando por uma clínica apressadamente inaugurada, até o equívoco de uma autorização de transmitir psicanálise sem ser psicanalista. A verdade é que não foi só esse aforismo que deu um certo verniz em muitas falas vazias. São inúmeras falas repetidas e repetidas, não para tentar elaborar um conceito que ainda não está claro, mas como disse Colette Soler, Lacan se tornou uma vasta dispensa, onde cada um pega o que bem entende, resultando que quanto mais leitores, mais se evapora a coerência da marcha de seu ensino.
Ela fala isso na explicação de que, às vezes, um mesmo conceito muda seu sentido. O inconsciente estruturado como uma linguagem da década de 50 não é o mesmo de Lalande da década de 70, por exemplo. Silvia Amigo sempre nos fala da massa folhada, que é um exemplo que eu gosto bastante. De degustar Lacan em todas as camadas de seu ensino, porque não há que desvalorizar o início, assim como Freud, mas é preciso trilhar, e trilhar essa marcha para entender o que é que se digere. Essa questão se lança aos que chegam e àqueles que reafirmam seu compromisso. O compromisso daquele que está em formação, que não é toda. Não tem como dizer que há a possibilidade de se alcançar um saber absoluto. Então, podemos afirmar que a formação é contínua. Existe uma diferença entre o interesse pela teoria e o exercício dessa praxis. Esses dias eu estava refletindo entre a diferença também que pode existir entre querer atender e querer ser psicanalista. Pensei isso a partir dos inúmeros casos de pessoas que querem cursar psicologia e param em uma escola de psicanálise por acreditarem ser mais fácil. Que desejo é esse? Pela psicanálise? De atender? Ser terapeuta? Ao final de uma análise, teremos que questionar se queremos aquilo que desejamos. O desejo de analista permanecerá? É preciso tempo, assim como um tapete persa, paciência, experiência, para tramar esse tecido fio a fio, para moldar, desenhar, dar forma a esse um. Esse tapete único. Pode desligar, não tem problema. Pois jamais será possível reproduzir outro igual, assim como esse um analista, um a um. Estamos em 2023, na urgência da resposta, na urgência da cura, na pressa do dia a dia, num tempo que é outro, e a psicanálise permanece como? A psicanálise continua se ocupando do sofrimento humano, dos seus sintomas, de suas angústias, da lida com o impossível. Freud recebia mulheres e homens que padeciam em seu corpo de um sofrimento psíquico, a partir do qual foi desenvolvendo a sua teoria. Nós não recebemos mais Bertas em nosso consultório. Por quê? Que relação pode existir entre o discurso corrente e a manifestação metafórica do inconsciente? A discussão fica, então, em torno da clínica, lançando sobre nós, psicanalistas, a questão se estamos diante de novos formatos clínicos ou se são novas formas discursivas de manifestações clínicas dessas três grandes estruturas. Eu penso que permanecem as três grandes estruturas. E o que tem chegado para nós são os efeitos de uma sociedade que tenta abolir o sofrimento e que vende uma ideia de aquisição de felicidade. Tentar recalcar e forjar a exclusão da dimensão do sofrimento traz consequências. Aquilo que tentamos excluir da nossa realidade retorna e retorna no real. E eu gostaria de incluir aqui o que nós recolhemos também são os efeitos de uma sociedade que não tem tempo. Não tem tempo para esperar esse tempo necessário dessa trama que eu proponho aqui para vocês, da gente pensar. A trama de um tapete persa, eu acho que é uma metáfora linda. E por que eu coloco isso, né? Porque temos que refletir sobre a experiência que vivemos, o que recolhemos da nossa própria clínica, para não corrermos o risco de estarmos numa psicanálise aplicada. Temos um desafio a cada pretenso analisante que nos procura, pois não podemos nos esquecer que psicanalizar é um dos três impossíveis de Freud. Ele nos adverte do sucesso insuficiente, não no sentido de um erro ou uma falha, mas de seu alcance.
Não há meios de dizer a verdade. Ela é sempre não toda a verdade. A transmissão da psicanálise também entra nessa mesma lógica. Nós, enquanto instituição de psicanálise, teremos que permanentemente nos interrogar e nos lançar a esse impossível. Não há meios de garantir uma transmissão. Não há meios de garantir que nossas palavras tenham um efeito de dizer. Não há como fazer o outro incorporar um saber. Mas temos a responsabilidade de nos questionarmos sobre os efeitos discursivos do tempo que vivemos, para não cairmos no engano de que tudo é possível. Estamos advertidos, pois o analista é responsável pelos laços que produz, e cujos efeitos sobre o analisando não são independentes da maneira como é pensada a experiência. Dizer isso no início de propostas de trabalho não é para desanimar aos que chegam, ou desencorajá-los. Nem gostaria de desanimar os que já estão, apenas convidá-los a trilhar um caminho que não tem garantias e que se funda no desejo de cada um de nós que estamos aqui para viabilizar uma formalização do percurso de cada um, para refletirmos sobre a experiência e tentar fazer dessa experiência uma escrita. Ao final, assim como no final da análise, haverá ou não transmissão. Um bom ano a todos nós. Eu vou passar a palavra agora para o Fábio Dias. Obrigado, presidente. Como diria um obsessivo, magicamente os nossos textos estão linkados. Magicamente. A minha fala, eu coloquei um nome que talvez possa ser uma síntese. Crítica à pressa em detrimento ao tempo da experiência, ao tempo de experimentar. Tanto Freud quanto Lacan, embora com metodologias e estilos diferentes, mostraram entusiasmo e rigor incansáveis para sustentar com suas elaborações as questões que envolvem a psicanálise e os psicanalistas. Desde recomendações aos médicos até o seminário do Saint-Thome, vemos isso. Então, se nos pautamos essencialmente nesses criadores da teoria, por que nos apressamos? O que podemos pensar nessa pressa de hoje em dia que assola toda e qualquer instituição de psicanálise no país, ou até fora dele, na Argentina, na França, como a gente já pôde verificar? Na dificuldade do ensino, que penso eu, se faz presente em toda a instituição, estamos a discutir as ideias capitalistas e educacionais que giram em torno da psicanálise e sua diplomação. Se oferecem cursos que diplomam o analista. E eu pergunto, é possível diplomar uma experiência de análise? Em 1926, na questão da análise leiga, Freud coloca com bastante lucidez, tenta desdobrar o paradoxo da transmissão. Como alcançar com palavras alguém que não passou pela experiência? Referindo ao ensino da psicanálise puramente dito. Imaginemos, nos dias atuais, se diplomar isso, em um prazo definido, pela leitura de alguns textos. Porque diplomar é diferente ainda de alcançar. Na época, a preocupação do Freud era alcançar, e agora a nossa preocupação é com a diplomação dessa experiência. Se concordarmos com isso, diplomaríamos que tipo de escuta, que tipo de silêncio, que relação transferencial, que tipo de corte se diploma, interpretação, daríamos uma nota para mais bela? As nuances do sonho. Teríamos a obra de Freud para falar sobre, para ler. Pois é, eu poderia falar um tempão sobre todas essas particularidades da experiência que penso a gente não pode diplomar. Mas não se trata apenas disso. Imagino até que aqui nos presentes algum tipo de perplexidade ou vontade de riso tenha causado tais afirmações ou comparações. Porque imagino, apenas imagino,
que essa seja uma questão nossa. Mas é o que eu sempre pensei. Então vem um diploma que me autoriza a dizer sou psicanalista, pois fui autorizado por uma carga horária e por um conteúdo programático. Mas que experiência esse que esse diploma teve? A do inconsciente, será que pode ter sido? Freud inaugurou o campo de uma experiência inédita, de uma outra cena, a do inconsciente, até então descoberto. E também, juntamente com seu levantamento teórico, uma prática do conceito, juntamente a outros conceitos, uma prática deste conceito do inconsciente, juntamente a outros, que possibilita até hoje rastrear, organizar, balizar o campo da experiência, se for constantemente reavaliado à medida da experiência clínica. E como fazer clínica? Como inclinar-se sobre aquele que fala sem ter se submetido em uma outra posição a isto? Exatamente, submetido. Quem não se submete ao divã teria condições de poder nomear esse desejo de estar sentado atrás do divã? Pensemos. E para isso, pensemos na pressa de hoje em dia, na voracidade capitalista de hoje em dia, no mercado, na submissão ou não submissão à castração. Esse discurso vigente e sua relação com a não suportabilidade do tempo, da espera, da paciência, do não e da insistência como resposta, porque eu quero, faço porque eu quero. É uma questão de querer. Parece que em dias contemporâneos, quando a resposta não vem, a impaciência aumenta ao ponto de muitas vezes enviarmos várias mensagens a nós mesmos com a simples justificativa de querer. Sem nos interrogarmos sozinho, quanto mais sermos questionados por outro que não envolvido em nosso mundo diário, nos interpelaria a uma certa distância, a ponto de possibilitarmos sermos mais criativos com as nossas demandas, com o nosso desejo e os sintomas. Hoje, se queremos determinado produto, encontramos diversas opções em uma busca rápida na internet. Às vezes são tantas opções que nossa ansiedade aumenta. Mas se compra o título de psicanalista em uma prateleira, virtual ou física, a minha insistência é que todos passemos pela experiência naquele ponto do jogo que evidencia o equívoco da linguagem e que irá produzir suas ressonâncias pelo deslize das palavras, possibilitando novos encaixes, novas frases, novos jogos de significado e a criatividade com a língua materna, possibilitando, quem sabe, o acesso a um discurso. A partir disso, a nomeação de um desejo, de ser o que a experiência no divã puder produzir e até onde essa experiência puder produzir. O divã é infalível para se produzir um analista que clinica? Não. Após um certo tempo, pode-se descobrir que não se quer utilizar a experiência da própria análise para ser um clínico, mas para outro fim, que seja o que puder ser produzido. Essa história da diplomação a jato é uma questão atual, mas como podemos ver em Freud e em Lacan, a questão da formação sempre foi vista e revista. Nesta revisão, penso que o que acontece no mundo de hoje é assunto nosso. O que acontece com o ser humano é assunto nosso. Caso contrário, analisaríamos nossos pacientes em uma condição que ele próprio não se encontra, e talvez aí até colocamos do nosso ideal num trabalho de análise, de escuta. Então se faz mister pensarmos nisso, talvez por isso a insistência dos nossos discursos estarem nessa costura, nesse alinhamento. Sendo assim, ficam algumas interrogações e provocações a todos nós. E dentro dessa dinâmica, pensamos que em cada ano aqui, em relação ao nosso trabalho na biblioteca, nós seremos novos, os mesmos, só que novos, porque seremos e tentaremos ser mais criativos. E sempre o novo traz um impacto. Será que vai funcionar? Para essa questão, respondemos, se institui no funcionamento. E sendo assim, responderemos com trabalho e com rigor, ético e técnico, além de prestarmos muita atenção no rigor que se estabelece a partir da nomeação do próprio e único desejo de sermos analistas. Se eu tenho mais um tempinho, eu quero ler, para encerrar,
O final era aquele, meio dramático, assim, né? Mas eu queria ler uma passagem do Zizek, no capítulo do livro dele, Como Ler Lacan, no capítulo que se chama De que voi a fantasia. Ele faz uma troca, um bate-bola ali com o Donald Rumsfeld, quando ele fala que o Rumsfeld teve um acesso de filosofia amadora. Mas talvez essas palavrinhas possam nos ajudar. Abre aspas. Há sabidos, sabidos. Essas são coisas que sabemos. Há não sabidos, sabidos. Isto é, há coisas que sabemos que não sabemos. Mas há também não sabidos, não sabidos. Há coisas que não sabemos que não sabemos. O que ele esqueceu de acrescentar foi o quarto termo essencial: os sabidos, não sabidos. Coisas que não sabemos que sabemos, o que é precisamente o inconsciente freudiano. E como Lacan costumava dizer, cujo cerne é a fantasia. Então, bem-vindos e bom trabalho, bom ano para nós todos. Vou passar a palavra aqui para a nossa secretária e diretora, secretária executiva e diretora de cartéis. Secretária-geral executiva, não. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós damos, então, início às atividades de 2023 na biblioteca. Receber vocês, né, tanto virtualmente como presencialmente, é um grande prazer para a gente. Estamos ansiosos, né? Bom, nos últimos 2 anos, a gente teve um crescimento muito grande dos cartéis na Biblioteca Freudiana de Curitiba. E, em função disso, no final do ano passado, eu fiz um convite para o Fábio, né, para dividir comigo a função de direção de cartéis. Então, eu vou passar o microfone de novo para ele, que ele tem algumas palavras. Voltei. Vocês acharam que eu não ia falar mais, né? Lógico, aceitei o convite de trabalhar com a Nilma, porque com a Nilma é uma delícia o trabalho. A gente tem muita parceria e, bom, a ideia é que esse ano a gente quer se debruçar bastante sobre os cartéis e sobre o funcionamento deles. Então, escrevi umas palavrinhas aqui sobre o que a gente anda pensando de cartel, eu queria deixar com vocês essas palavras. O cerne da proposta lacaniana para um cartel é que se produza um novo saber. É uma proposta inovadora da criação de um dispositivo que Lacan julgara ser o mais adequado para promover o avanço do trabalho na transmissão da psicanálise. Que o laço que enó dos cartelizantes não seja da ordem da identificação, mas de uma transferência de trabalho que una os integrantes desse dispositivo pelo interesse em comum em um tema específico. A lógica que rege o cartel é a falta de um saber acabado, concluído e totalizador, que possibilitará a elaboração pessoal e o vínculo particular de cada membro do cartel com a escola, sustentado no desejo de saber. Por isso, e devido a essa particular questão, a escola se coloca como uma instância fora da questão que envolve a demanda por esse trabalho. Desta forma, a mesma apenas oferta a possibilidade para que isso ocorra. Ao final do percorrido, a intenção é que se produza individualmente uma escrita que será fruto do trilhamento de cada um, pelo tema que o interrogou e se transformou numa questão de cartel. Sendo, portanto, apresentados para a comunidade psicanalítica os trabalhos escritos no chamado desenudamento de cartel. O mais um é um dos analistas que ocupa essa função na instituição e é convidado a acompanhar a trajetória dos integrantes do cartel. Sua posição não é de mestria, ela mais instiga que porta um saber. No dispositivo de cartel, a conjunção se dá dentro das possibilidades que vão de 3 mais 1, 4 mais 1 ou 5 mais 1, não somando 4, 5 ou 6, justamente porque o 1 do traço unário não é o 1 da união, o que viria a completar o grupo. Ao contrário, vem para descompletar, para que cada sujeito ocupe seu lugar de saber. O saber precisa circular entre os cartelizantes. Ele é encarregado de intervir em possíveis fenômenos de grupo e de provocar a elaboração dos participantes. Lacan, no seminário RSI, propõe a ideia de cartel enquanto uma estrutura borromiana, e dentro desta lógica, propomos que, se um
Se um dos integrantes desiste deste percurso, o cartel desenoda. A gente pode discutir mais sobre isso. O que se espera e o que se tem como possibilidade em primazia no trabalho do dispositivo de cartel é que cada um tome distância do imaginário, saia da posição confortável do imaginário grupal que põe obstáculo ao desejo de saber, para interrogar o real do discurso analítico e assim poder elaborar uma escrita como produto do trabalho em cartel. Sobre a nossa prática e o nosso funcionamento ainda mais particular, a Nilma vai continuar a nossa fala. Bom, a Biblioteca Freudiana de Curitiba, além de ter o cartel enquanto um dos dispositivos da formação do analista, possui ainda mais 2 espaços para dirimir as questões que emergem referente ao andamento e funcionamento dos cartéis, que são a reunião intercartéis e a clínica do Mais Um. Cada uma delas ocorre semestralmente e conta com a participação de todo aquele que aceitou ocupar esse lugar enquanto cartelizante e ou mais um. Nelas, discutimos os impasses e desafios encontrados nesse percurso, que exige um comprometimento muito particular, que envolve a frequência e a dedicação ao estudo, que se dá não apenas durante os encontros realizados nos horários em que os cartéis se reúnem, mas antes deles, quando se define anteriormente o texto a ser lido antes da reunião, para que se possa avançar sobre o tema de uma maneira mais consistente. O cartelizante não pode esperar que o saber que o interroga lhe seja transmitido por um outro. Tanto mais um quanto os demais integrantes do cartel estão fora de uma posição de ensinante. O novo saber produzido a partir desse dispositivo, que já foi o órgão de base da escola fundada por Lacan, só pode ser atingido a partir de uma posição de implicação do integrante do cartel nesse formato criado de maneira tão inovadora. E será num só depois que verificaremos se houve ou não cartel. Esse ano, decidimos inovar também no formato da organização dos cartéis. Antigamente, quando não havia o acesso virtual à instituição, deixávamos numa mesa da entrada da sala principal a lista com as intenções de cartéis. Quem passava por ali se inscrevia, deixando seu contato, e assim os cartéis iam se constituindo. Com a chegada da pandemia e o advento do formato online, foi preciso estabelecer uma nova forma de arranjo. Passamos a colocar no grupo de WhatsApp da divulgação as intenções de cartel. Para o ano de 2023, resolvemos estabelecer um outro estilo, para que os interessados se encontrem a partir do tema de interesse comum, acessando o site da BFC, onde a pessoa será direcionada através de um link que a conectará com um grupo de WhatsApp que estarão participando eu e o Fábio, juntamente com os futuros cartelizantes. Ali poderemos tratar de todos os assuntos pertinentes à constituição dos cartéis. A fim de evitar a banalização desse dispositivo e preocupados com o rigor que se faz necessário para se ingressar no mesmo, estaremos acompanhando mais de perto a movimentação das pessoas nesse formato de estudo teórico que também faz parte do tripé da formação do analista. A BFC é uma instituição que valoriza a diversidade de espaços ofertada para aqueles que desejam ingressar na formação psicanalítica. A escrita final proveniente de um percurso de cartel é uma experiência muito significativa na trajetória de quem está em formação. Porém, quem busca encontrar um apaziguamento nesse caminho, descobre que o cartel é um lugar de desassossego, de inquietude, mas uma inquietude que traz movimento e avanço que não se dá sem algum incômodo. Quem se sentir convocado a ingressar nesse desafio pode nos procurar, que daremos sequência aos encaminhamentos necessários. E que 2023 seja um ano de muita produção para todos nós. Só um aviso de funcionamento. O link de acesso para o WhatsApp ainda não está no site, então, se tiver algum interessado, por favor, envie mensagem para o WhatsApp oficial da biblioteca e lá será reencaminhado para esse grupo. Por enquanto, logo, logo já está no site.
Já tem 3 cartéis, né, em Constituição, que me procuraram esse ano, mas 2 no ano passado, e que assim que tiver tudo encaminhado, mas a gente, né, tá dando sequência aí para a organização. Agora daremos a oportunidade dos coordenadores de grupos estarem falando. Começaremos com o Vitor, que o grupo será sempre às segundas-feiras, das 14 às 15h30, com o tema Topologia Lacaniana, o Sintoma. Oi. Dá para ser assim? Tem que segurar? Bom, agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Depois eu vou querer. Porque eu talvez queira manipular alguma coisa aqui. Eu sempre tenho dificuldade de escrever e acabo sempre por falar. E, normalmente, mesmo que eu escreva ou anote alguma coisa, eu acabo por não seguindo aquilo. Então, mais uma vez, eu não vou trazer nada escrito. E acho também que me parece que a minha fala, ou aquilo que eu escrevo, tem uma diferença em que talvez a minha fala fique mais fácil do que aquilo que eu escrevo. Então, eu hoje ainda li uma coisa no Lacan, no Seminário 23, onde ele fala, questiona por que escrever, né? E depois ele fala alguma coisa no sentido de que eu espero que o Novo Romeano seja uma escrita que dê conta, enfim, colocando o Novo Romeano como uma escrita, né? Então, eu pensei em colocar para vocês, de alguma forma, o que tem sido esse nosso grupo e o que a gente pretende para o ano que vem, né? Aliás, para esse ano. Eu vou começar pelo final, porque às vezes eu me estendo e acabo passando o tempo. Você me avisa aqui quando eu tiver... Tá bom. O que nós pretendemos fazer esse ano é trabalhar com aquilo que vai na direção do Seminário 23, que é o momento em que, com o Borromeano, Lacan, depois daquela conferência, a terceira, onde ele apresenta os 3 registros, real, simbólico e imaginário, numa configuração onde ele coloca também inibição, sintoma e angústia, de Freud, né? E os outros elementos que estão ali, como vida, morte, corpo, como gozo outro, gozo fálico e gozo do sentido. E na sequência, ele entra no Seminário 22, né? Onde, ao longo do Seminário 22, ele introduz o 4º nó, né? No final do Seminário 22, ele apresenta as 3 nominações, né, que seria o 4, 5, 6, e se propõe a trabalhar, né, um seminário que seria chamado 4, 5, 6, e que depois fica só no 4, ou seja, no Sant'Ome, Seminário do Sant'Ome. Então, o nosso interesse nesse ano é em fazer um debate, uma leitura disso que é a entrada no Seminário do Sintoma. Por que eu estou colocando como entrada? E talvez a gente leia alguma coisa do Seminário 23, eu espero que sim. Eu vou voltar aqui, espero que sim, volto aqui. Como é que nós pretendemos fazer isso, né? Nós vamos pegar
primeiro, as conferências de Genebra, as conferências norte-americanas, né? Porque ali já é depois que o Lacan terminou o seminário 22 e ele vai começar o seminário 23, certo? Aliás, as conferências norte-americanas se dão logo no início do seminário 23. Bom, por que isso? Porque nas conferências, Lacan apresenta de tal forma o seu ensino, que ele, aliás, diz com frequência que não gosta de dar conferências, porque o que interessa a ele é aquilo que está no seu ensino, é aquilo que ele está criando no sentido de estrutura, né, da estrutura borromeana, é poder desenvolver isso que vai se dando ao longo do tempo, seja num primeiro momento do Lacan, seja agora nesse último momento, como aquilo que se configura enquanto que esse ensino no final de Lacan, né, onde tem todas as referências que o pessoal coloca, né, sobre o primeiro ensino enquanto imaginário, o segundo simbólico, o terceiro real, né? Bom, então, esse é o propósito para esse ano, é fazer essa passagem do 3, né, que eu estava me referindo à terceira, para o 4, que é o Sant'Ome, né, o seminário de Sant'Ome. Isso é, digamos assim, como é que Lacan trabalha com isso, né? Ele começa no seminário, ele encontra no seminário 19 o nó borromeano, né? E eu não vou me estender sobre cada uma dessas passagens, né? E fica até o final do seminário 20 sem falar do nó borromeano, mesmo que eles estejam falando de, por exemplo, seminário 20 do gozo, que depois vai estar dentro do nó borromeano, que ele vai situar no nó borromeano. Então, no seminário 20 tem apenas uma lição, né, que chama-se Rodinhas de Barbante, foi chamada de Rodinhas de Barbante pelo Millet, e aí ele entra no seminário 23. E no seminário 23, aliás, perdão, no seminário 21. E no seminário 21 ele faz um desenvolvimento a partir do nó borromeano, que vai culminar nessa conferência, a terceira, né? E aí, veja bem, logo na primeira lição, Lacan até coloca assim, faz uma certa diferença entre o imaginário. Faltam 20 segundos. Ixi. Bom, então eu vou suprimir tudo que estava aqui na minha cabeça e vou só falar uma frase. Nós estamos no terceiro ano, vamos entrar no terceiro ano desse percurso da topologia, né? E no primeiro ano a gente pensou em trabalhar com a topologia geral, né, para dar uma ideia da topologia matemática, e a gente, porque começou a trabalhar alguns elementos que iam na direção do nó e algumas pessoas estavam trabalhando com o nó borromeano no seminário 22, o grupo pediu e a gente se direcionou no sentido de fazer um certo percurso, né? Mesmo que eu tenha apresentado ou trabalhado com alguns elementos da topologia de superfície, que é muito trabalhada no seminário 9, e depois, na sequência, Lacan volta a isso no seminário 10 e assim por diante, no seminário... Bom, nesse momento, o que a gente fez? A gente passou a trabalhar basicamente com o nó borromeano, né? E, a partir daí, a gente decidiu, para o ano de 22, fazer um percurso, né, que seria qual seria o desenvolvimento do nó borromeano, que começa no 19, com isso que se apresenta o Lacan, o 20, depois todo o trabalho que ele faz ao longo de um ano no 21, o 22 até chegar na topologia e o tempo, lá no, acho que 25 ou 26, acho que 25. E aonde ele vai trabalhar também o nó generalizado, mas o nó de 4 é o nosso objetivo esse ano. Então, o que aconteceu? Ao longo de 2022, a gente tentou fazer esse encaminhamento e chegar no nó de 4, mas a gente não conseguiu, né? Então, o nó de 4 vai ficar para o ano de 23, né? Eu tinha pensado em fazer uma mostração,
né? Em colocar na forma do escrito lacaniano sobre o que isso representa. E só vou mostrar uma coisa aqui bem simples, que é o seguinte: tendo aqui o nó borromeano, né, o que implica uma falha nessa ligação entre os três registros, né? Por exemplo, uma falha que ao invés de passar por baixo, passasse por cima, ou o contrário, certo? Aqui eu inverti a posição do passar por cima e passar por baixo. Aí eu estou tremendo e não estou conseguindo colocar direito aqui no buraquinho. Por isso que o presencial fica até mais difícil. Bom, vou segurar aqui. O que acontece? Um dos registros se solta, certo? E fica ligado assim. Se vocês forem ver o que é isso aqui, né? Se a gente pegar o azul como real e isso aqui como simbólico, a gente tem uma interpenetração do real no simbólico, ou do simbólico no real, né? E o que se solta? Se solta o imaginário, certo? Essa é aquilo que depois, no que o Lacan vai tentar fazer com que o nó, que seria de 3, né? E não dessa forma, mas empilhado, né? Vai precisar de um quarto para enodar, certo? Tal como esse daqui, certo? Que está todo dobrado. Vai precisar de um quarto. E como é que isso ele vai apresentar no seminário 23? Né? Com aquilo que ele vai chamar de que o ego vai fazer a suplência, né, disso que seria o borromeano, que está aqui, um borromeano tal como esse daqui, né, onde houve a falha do imaginário, o vermelho, certo? E o pretinho que está aqui, como o ego que vai fazer suplência a essa mentalidade, digamos assim, da onde ele pega do Joyce, né? Bom, é isso, gente. A gente vai trabalhar o seminário na direção do seminário 23, certo? Do 3 ao 4, na direção do seminário 23. É isso aí. Desculpa a invasão do tempo. Agora quem fala do grupo é a Denise Cini, com o grupo Direção e Construções na Análise, Fantasma, Sintoma e Sintome. O grupo acontecerá sempre às segundas-feiras, das 19 às 20h30. Online, né? Olá, ótimo ano novo para vocês, né? Esse grupo que eu vou coordenar aqui também leva em conta o que Paula, Nilma e o Fábio falaram sobre a banalização da psicanálise, né? Uma preocupação não só para quem está iniciando na busca de ser psicanalista, né? Entre aspas aí, mas também que muitos psicanalistas que se autorizam, dizem que se autorizam, analistas, andam banalizando em algumas instituições de psicanálise e inclusive nas mídias sociais. E eu quero agradecer as falas, né, de vocês três, Fábio, Nilma e também Paula, que colocaram de forma bem contundente, bem importante, com palavras bonitas, né? Então, levo em conta que justamente a direção da análise também está sendo banalizada, né? A psicanálise está sendo banalizada. E o que o grupo que eu coordenarei começará em março e tem como questão de fundo muito importante, que é o que se faz na análise. Tanto Freud como Lacan, eles interrogaram-se em vários momentos como a psicanálise está sendo praticada. E nessa linha de trabalho, interrogaremos no grupo sobre a função psicanalista e a direção do tratamento a partir de 3 tópicos, com datas determinadas para abordar cada um deles. Primeiramente, iremos ao texto freudiano Construções em Análise, de 1937, em que Freud falava em reconstrução da sua história, da história do analisante, né? O que causou alguns mal-entendidos até hoje. Também ele fala sobre a construção como efeito da interpretação. Essa
esta, por sua vez, é da ordem de um saber sobre a verdade do sintoma e sua relação com a fantasia. Então, a partir desta fala, né, do que Freud nos traz, vamos ver o que acontece na interpretação, né, na leitura dos que se dizem analistas, o que buscam selo, enfim, selo ponho novamente entre aspas, porque se trata de uma função. Então, daríamos uma sequência sobre o que Freud e Lacan falaram sobre fantasia, fantasme, que como Lacan toma da fantasia de Lacan, de Freud, e para entender melhor a direção da análise, né? Então, fantasma, primeira, né, na sequência entraremos para fazer essa diferenciação entre Freud e Lacan sobre fantasma e por que Lacan toma a fantasia de Freud por fantasma, em francês é fantasme, né, e que a tradução é bastante complicada, isso nós vamos falar sobre o intraduzível do fantasma em Lacan, né, e que, agora eu vou optar por falar fantasma, o fantasma se constrói na análise escrevendo-se, isso nos traz Lacan, o fantasma é construído numa escrita. O que é isso que Lacan quer dizer, né? E para poder falar sobre isso e entender melhor, há que chegar na diferença entre o fantasma fundamental e outros fantasmas. E o fantasma fundamental é o que se escreve. Isso será discutido levando em conta, e já antecipo aqui, de que o corpo é efeito de uma escrita do fantasma. E sobre o sintoma, nessa articulação, sobre a direção da análise, né, entraremos nas obras de Freud e Lacan para apreender os seguintes aspectos abordados por eles. Freud, quando fala de sintoma, inicia falando que o sintoma responde a um conflito psíquico. Depois fala da mensagem do inconsciente e da satisfação pulsional. Então, são 3 pontos a serem abordados. E Lacan, por sua vez, lendo Freud, ele traz o sintoma como mensagem, depois ele traz como um gozo, no qual nós trabalhamos muito sobre a leitura, a letra, né, no sintoma, e a invenção, daí aí entra a questão do santome, sintoma com TH, que é diferente de sublimação. A diferença entre invenção e sublimação se fará, né, e chegaremos aí, pensando sempre na direção da análise, né, e chegaremos aí ao santome, sintoma com TH, analista, né, que eu já tenho trabalhado há algum tempo, e abordaremos a função analista não somente até o que ele diz como sintoma analista, mas também quando ele fala do nó Borromeu, o analista que retorifica os nós, né, os nós touros, né, mas assim, isso seria no terceiro ponto, mais para o final do ano. Então, dividirei em 3 tópicos desta forma, e por trás, como já falei para vocês, pensando no que hoje a psicanálise e a clínica está sendo banalizada, tá bom? Muito obrigada, espero por vocês, abraços. Agora passaremos a palavra a Júlia Schlemm, ela tem o grupo junto com o Fábio Dias, às terças-feiras, das 10 às 11h30. O tema, o que escuta um psicanalista? O manejo da clínica psicanalítica. Obrigada. Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. E então o meu grupo é juntamente com o Fábio, né, que está aqui do meu lado e que já falou hoje com vocês. Bom, o nosso grupo, então, ele também começa com uma interrogação baseada na mesma preocupação que o Fábio, a Paula, a Nilma colocaram e a Denise retoma, né, sobre a banalização da psicanálise, ou seja, a importância da gente fundamentar clinicamente e teoricamente a nossa prática, né?
Bom, a partir disso, a minha interrogação do Fábio, ela começou pela clínica, como que a gente maneja, né? E por que a gente maneja da forma que a gente maneja, né? A partir disso, a gente chegou à ideia, né? A gente pensou que, bom, a forma que a gente vai manejar vai depender da forma que a gente vai escutar, e como que a gente escuta, né? E por que a gente escuta do jeito que a gente escuta. E isso depende, isso está relacionado, obviamente, com a nossa visão teórica e clínica da psicanálise freudiana e lacaniana, principalmente. Bom, então, a partir disso, o nosso grupo se iniciou em 2020, e em cada semestre a gente acabou selecionando casos clínicos diversos, de diversos autores, tanto também de Freud, mas pós-freudianos e pós-lacanianos, justamente para a gente poder recortar, a gente escolheu casos que a gente podia recortar o manejo clínico do psicanalista e também, e a partir disso, analisar, ir atrás de conceitos que fundamentavam aquele manejo clínico, né? Bom, então, vai ser muito... E é isso que a gente pretende fazer esse ano novamente, né? A gente vai escolher um caso clínico, a gente já escolheu, inclusive, e a partir dele nós vamos recortar alguns conceitos que vão nos chamando a atenção ao longo da leitura, para fundamentar o nosso manejo clínico, a nossa escuta, né? Então, o caso que a gente escolheu para esse ano é o da Beth Milan, né? Que eu não sei se vocês já leram, conhecem esse livro, que é o Lacan ainda, Testemunho de uma Análise, que é da análise dela, né, com Lacan. Então, ao mesmo tempo que é uma leitura muito... Bom, para mim, pelo menos, foi muito gostosa de se fazer, ao mesmo tempo eu achei ela muito rica no que se refere à questão do manejo. Claro que é como a Beth vai... Não, agora me senti muito ritmo, né? Beth. Como que a Beth Milan vai interpretar, né, os manejos de Lacan, né? Obviamente que a partir da visão dela. Mas o que a gente achou interessante é que eu já chamar de Beth de novo, é que a Beth, ela é lacaniana, né? Então, ela é analista também, então ela também tem noção da teoria e prática lacaniana. Então, a partir disso, a gente resolveu escolher esse livro, no qual, então, ela vai relatar fragmentos da sua análise com o Lacan, né? E, a partir disso, nós vamos recortar alguns conceitos, né? E aí a gente sempre acaba escolhendo, depende daí de cada conceito que a gente acaba escutando, né? Às vezes, o que a gente gosta de deixar livre também por o que aparece do grupo, né? Então, bom, eu acho que é isso, né, Fábio? Não sei se eu esqueci de alguma coisa, você queria falar mais alguma coisa? Só gostaria de reiterar o convite para que vocês, para quem se interessar, que estudem com a gente todas as terças de manhã. Nisso, a partir, como a Júlia explicou muito bem, a partir de uma narrativa, a partir de uma experiência clínica de outro, a gente se interpelar sobre o que nos interroga. Então, isso é feito de uma maneira... Assim, a gente não tem... vamos, nesse momento, estudar tal conceito. A gente vai ver o que nos interrogou a partir daquela experiência clínica que não é nossa. Isso. Só uma coisa que eu pensei, só um segundinho, só uma coisa que eu pensei, né, que eu acho que é bem importante frisar, porque o que a gente percebe que acaba acontecendo, até retomando essa questão da banalização da psicanálise um pouco, é que, às vezes, a forma que determinados conceitos são lidos, né, da forma que a teoria é lida, algumas pessoas entendem que é o que eu senti, é tudo como eu quero, e não é bem assim, né? A gente não vê bem assim, é isso que a gente quer fundamentar no nosso grupo, né? Então é isso, estão todos convidados,
e bom trabalho a todos. Passaremos a palavra agora a Maria Angélica, do grupo textual sobre o seminário 9, a identificação. O grupo acontecerá às terças-feiras, das 13 às 14h30, de forma online. Então, bom dia. Já nos cumprimentamos no início, mas tem pessoas que podem ter entrado depois, e então, bom ano de trabalho para todos nós. ¿Qué puedo decir en relación a este grupo textual? Que como vocês ven ya tiene un nombre un poquito diferente. Sabemos que a BFC ofrece distintas modalidades de trabajo, entre las cuales también ya falaron dos cartéis. Está, digamos, el espacio de psicanálisis y cultura. También convidamos psicanalistas que son importantes dentro del ambiente psicanalítico brasileiro y también internacional, que es lo que tenemos este año. Por ejemplo, a visita do psicanalista Roland Mamá, Silvia Amigo, Dunker, Quiné. Então, vejam, son, o sea, esto para nos nutrir de aquilo que es tan difícil. E eu gosto muito do que tenho escutado até agora, quando se fala da banalização. Pareciera que a biblioteca entonces está con un empeño muy grande en poder definir cada vez mejor los conceptos, en poder, podríamos decir así, no ser condescendientes con la banalización, sino ser más rigurosos. Acho muy bom para todos, y cuando vocês escolhan un grupo de trabajo que consigan, digamos, hacer ese percurso con boa compañía. Até porque os coordenadores, en ese sentido, son personas que han trabajado mucho esos temas y seguramente terán, digamos, forma de conducir mejor aquilo que sean los interrogantes. Entonces, vocês, entre ellos, en todas estas variedades, en todo caso modalidades de trabajo, que vocês, en todo caso, terán conocimiento hoy, está este grupo textual sobre el seminario 9, a identificación. A identificación o seminario 9 y a proposta de este grupo es por estar comprometidos con la letra freudiana y con la letra lacaniana. Esta modalidad de percurso surgió pelo interese de colegas, a mayoría psicanalistas, que sintieron la necesidad de percorrer paso a paso o seminario 9, porque los seminarios de Lacan son muy difíciles. No hay un seminario que sea de fácil lectura, embora a gente comience pelo seminario 1, o cual también no se recomienda mucho, ¿no? Mas de todas maneras, o sea, una secuencia más, cada uno escoge cómo pisar. Mas de todas formas, esta es una empresa, sabemos, difícil, porém cativante, que implica un trabajo arduo y constante. No es, digamos, para aquel que no tiene mucha voluntad o no tiene mucha dedicación. Entonces, en función de eso, até por qué de topología que se trata. O Víctor ya dio, digamos, un trabajo, digamos, explicó qué es topología, como te hemos trabajado también. En este caso es topología de superficies. En este grupo fueron convidados personas que tenían ya un percurso a partir, por ter participado, y partimos de eso, de un grupo de topología lacaniana, y también del grupo RSI, o sea, el seminario 22. Esto ya da, digamos, un manejo de los temas suficientemente interesante como para poder ir enfrente entonces con el seminario 9, que especialmente siendo de topología de superficies, nos interesa mucho a cuestión de a topología do Toro, porque o que Lacan utiliza, digamos, no borromiano. O borromiano es de una complejidad enorme
e eu escutei aqui algum de vocês que efetivamente ressaltam isso. É muito lindo, é muito cativante, a gente gosta de ser borromiano aqui, borromiano lá, mas a biblioteca freudiana eu acho que se está empeñando en no banalizar esto, en ir en frente y en saber que para avanzar en estos temas, Lacan es inevitable, inevitable. Entonces, así decidimos, en función de esto, decidimos fechar este grupo, y vocês dirán para qué están divulgando entonces él, mas eu acho que sí, pero divulgamos por qué, o divulgamos porque esto es una iniciativa dentro de la biblioteca freudiana que también merece, digamos, merece ser conocida. Entonces, resolvimos fechar el grupo con ciertas condiciones. Quien entra y participa de ese grupo no fará la forma de esperar que el coordinador guíe porque sabe más, porque estudió más, y de facto muchas veces eso acontece, sino el coordinador va a ser mais um que, como cualquier otro, no mais um ao estilo Cartés, no, va a participar como cualquier uno de los otros, mas con el compromiso de asistir a todas las reuniones, de no faltar, o sea, bueno, es un pleonasmo, ¿no? Una redundancia, mas de ter trabajado texto previamente, y trabajar un texto previamente de Lacan es terrible, porque você tem que trabalhar o texto, ler sobre todas as referências de Lacan, que não são poucas. Vocês sabem que Lacan, quando não dialoga com os topólogos, dialoga com os filósofos, dialoga com os escritores, então é algo assim que a gente também não pode passar por alto. Quando a gente escuta estos psicanalistas que nos convidamos, eu mencioné 4 aquí, tem otros tantos que têm vindo en otros momentos. Eu sou fundadora da escola de aquí, da Biblioteca Freudiana, desta escola, e durante muito tempo convidamos muitas pessoas, e então eles efectivamente são conhecedores da letra freudiana lacaniana, que isso que nós queremos cada vez mais que seja a forma de trabalho, digamos, da biblioteca. Entonces decidimos, por eso mismo, decidimos fechar, para que no exista esto de entro, saio, no gosté, voy para otro, no. Este va a ser un grupo fechado, y entonces con o intuito entonces de que cada uno pueda avanzar. Así, los coordinadores y más un integrante para hacer esto, que seré yo, ¿no? Entonces, fuerza, entusiasmo para los colegas, no deseo de que este propósito de un grupo fechado traga resultados consistentes, porque implicará también escrita no final o periódicamente de este trabajo. Obrigada. Agora passaremos a palavra para a Cíntia, do Grupo Espaço e Psicanálise de Crianças e Adolescentes. Acontecerá às terças-feiras, das 14 às 15h30. Bom dia a todos. Então, é com imenso prazer, né, que a gente retoma esse ano aí o Grupo do Espaço. Pelo tempo, que seria só de 5 minutos para cada coordenador, eu fiz uma escrita breve e vou ler para vocês, tá? Então, percorrido a tragédia do desejo em Hamlet, a partir do seminário 6 em Lacan, quando a lei simbólica falha. Será nos tempos da adolescência que seus efeitos irão aparecer, já que esse tempo se refere à confirmação das estruturas psíquicas. A partir dessa trajetória, nos perguntamos, para além da instauração das neuroses, quais as diferenças entre as estruturas clínicas e sintomas? Visando que o inconsciente se funda na relação com o grande outro, e essa função será realizada ou não, primeiramente pela mãe, seguiremos com a proposta de Freud sobre a maternidade, como uma experiência que poderá vir a realizar a equação fálica para a mulher e, assim, rearticular a condição feminina diante da castração. Entretanto,
para que o desejo se realize, não basta somente a referência à castração. É preciso que essa alteração, para não interditar o desejo como em Hamlet, organize o seu apoio na inscrição referida ao nome do pai. Para compreendermos também essa temática, recorreremos a Antígona, a partir do Seminário 7. Ela sabe o que funda o seu desejo. O que Lacan dizia sobre as mulheres, a partir de Colette Soler, explica de forma sedutora o que Lacan pensou sobre a controversa questão da diferença sexual e o papel da mãe no inconsciente. Então, essa é a nossa proposta do espaço, né? Percorremos aí ano passado o Hamlet, pensamos a questão da maternidade, principalmente aí, né? O quanto que a maternidade tem as frustrações e a idealização da maternidade, e a partir disso, essa é a nossa proposta para esse ano. É isso. Agora passaremos a palavra a Kátia, que terá um grupo quinzenal às quartas-feiras, das 11 às 12h30, Lacan, Shakespeare e o Desejo. Será online. Bom dia a todos. A minha proposta de trabalho é na ligação entre psicanálise e literatura, né, que é uma proposta que eu venho fazendo, com a qual eu tenho trabalhado. E esse ano, a exemplo do que a Cíntia fez no ano passado, eu proponho trabalhar com Shakespeare, né, com Hamlet. Então, a ideia é trabalhar com Hamlet e com Seminário 6, né, do Lacan, ver a questão do desejo, como é que a questão do desejo se apresenta, né, em Hamlet. Essa ideia vem a partir da própria proposta do Freud, quando ele diz que os poetas e os escritores antecipam, né, os psicanalistas naquilo que diz respeito à leitura das paixões humanas. Então, para estudar o desejo, nós vamos partir de Hamlet. Mas a ideia não é ficar só com Hamlet e nem ficar só com Lacan, né? Hamlet tem sido lido por outros autores, por outros psicanalistas, e é muito interessante a gente ver como, dependendo da época em que Hamlet é lido pelos psicanalistas, são abordados aspectos diferentes dessa mesma tragédia, né? Por exemplo, Freud destaca a questão do recalque e do complexo de Édipo, né? Lacan intitula uma tragédia do desejo. Já Silvia Amigo, no seu livro Fracasso da Fantasia, vai falar no fracasso da fantasia que pode ser identificado, né? Ela, inclusive, coloca que ela acrescenta, né, a visão de Lacan, a questão do fracasso da fantasia. Então, o que nos parece é que Hamlet, e isso é próprio da boa literatura, né, a cada vez que é lido, encontra-se outras questões a serem discutidas, a serem percebidas. Então, a proposta desse grupo é, nessa ligação entre literatura e psicanálise, fazer essa leitura de Hamlet a partir dos pressupostos psicanalíticos, mais aberta a outras percepções que possam nos levar, né, a uma compreensão diferente da obra, ou simplesmente
confirmar, né, aquelas que já são vistas. Então, nós vamos fazer a leitura, a princípio, da peça de Shakespeare, do Seminário 6, e também eu encontrei este livro aqui, do Norton Rosa, né, que fala sobre Lacan com Hamlet e alguns outros, que vai nos ajudar a nortear esse trabalho, né? Ele traz questões bem interessantes, ele faz observações muito interessantes, as leituras que já foram feitas, né, de Hamlet, ele enfatiza a leitura lacaniana, mas ele nos traz outras leituras também. E há também um capítulo, né, da Silvia Amigo, que vai nos auxiliar também, né, nessa trajetória, né? Então, é isso. Eu propus uma leitura, um encontro quinzenal, justamente porque entendo que esse nosso grupo vai demandar uma quantidade grande de leituras. Então, a ideia é que nós tenhamos esse espaço de 15 dias para fazer essas leituras e que possamos discutir nos nossos encontros. É isso. Passamos a palavra a Maria Angélica, que falará do grupo RSI. O grupo acontece... Falaré brevemente para compensar que me tenha estendido un poco más no otro. Bom, este es un grupo que coordenamos con Paula, Paula Salomón, por último, claro, as damas primeiro e os outros primeiro, Paula Salomón Brocchi, Víctor C. Este é o terceiro ano de trabalho sobre o Seminário 22 RSI. Felizmente pretendemos finalizar esto no primeiro semestre de este año, o sea, tercer año, o cual no quiere decir mucho cuando se trata de un seminario tan complejo. Más esta duración, este tiempo que pegamos, en realidad fue por ter sofrido o efecto de personas que ingresaron no camino y que nos llevaron no pocas veces a reiniciar. Así, a demora, que por otro lado fue benéfica, porque se trata de un seminario complejo, cual seminario de Lacan no sería. Por él insistimos en sernos lacanianos, queremos ser lacanianos, decimos que esta es una institución lacaniana. Entonces, veja que interesante, no podemos ir sin Lacan y sin la lectura también directa de Lacan, a veces con otros autores que nos acompañan en tramos do caminho. Então, este grupo agora foi fechado justamente para evitar esta movimentação e poder, digamos, finalizar. Já quase estamos no final, pensamos que terminamos no primeiro agora semestre, e então, a partir desse segundo semestre, abrimos novamente o grupo, e por isso o quero divulgar aqui, e iniciaremos o trabalho, então, com o Seminário 23, o Sintoma, o Santome. Bom, passo a passo com Lacan, e às vezes, quando necessário, com outros autores. Mas sem obviar Lacan, obviamente. Este grupo, então, estará aberto, já será divulgado quando chegue o momento, e espero, então, que vocês também nos acompanhem nisto. Então, bom trabalho para todos nos diferentes grupos e nos encontraremos nos caminhos da biblioteca. Agora passaremos a palavra a Rosana, com o grupo que acontecerá às quartas-feiras, das 16 às 17h30, Paranoia, uma leitura de Charles Melman. Será presencial. Estão me ouvindo? Sim? Eu proponho a leitura, então, do livro do Charles Melman, Retorno ao Schreber. É um livro que Melman fala sobre a paranoia, que é um dos temas estudado por ele, Melman. Ele passa pela paranoia,
pelo nó trifólio de Rousseau, ele passa pela letra, pela lógica do significante, pelas fórmulas da sexuação. Então, é um trabalho árduo, de muita leitura, né? De muita busca no próprio Lacan sobre esses temas. Então, ler Melman e buscar em Lacan e também recorrer a outros comentadores que nos ajudem. E o principal tema, não sei se é assim que pronuncia direito, que é o Tisler, tá certo isso? Se errado, me ajudem aí. Que faz o Jean Tisler, né? Jean-Jacques Tisler, que faz o prefácio, e ele diz que esse livro é um livro cujo tema central é a relação do sujeito com o grande outro. Então, convido a todos e espero um ano bom de leitura e de trabalho. Obrigada. Agora passamos a palavra a Francisca, com o grupo A Clínica Psicanalítica do Bebê. O grupo será às quartas-feiras, das 18 às 19h30, online. Bom dia a todos. Eu também fiz um texto aqui por causa do tempo, para ficar dentro do pedido. Então, o nosso grupo da Clínica Psicanalítica do Bebê trata da emergência do sujeito. No ano de 2022, nós estudamos os tempos da constituição subjetiva e a importância fundamental da dialética com o outro, o grande outro, na estruturação do sujeito advir e as consequências para o desenvolvimento do bebê desse encontro ou desencontro entre o desejo do outro e a possibilidade de colocar a sua falta em jogo. Em 2023, ampliaremos o foco de nossa investigação e estudo dos primórdios da constituição psíquica, também para a relação mãe-bebê, casal parental. Isso foi veio do desejo dos participantes do ano anterior, para que esse ano nós percorrêssemos esse caminho. Nós partiremos do texto da Inês Catão, A Anterioridade Lógica da Voz, onde a autora convoca nossa atenção para a relação entre mãe e bebê, ainda intraútero. Através do texto, o livro O Bebê Nasce pela Boca, Voz, Sujeito e Clínica do Autismo. Seguiremos com o livro organizado por Érica Parlato Oliveira e David Cohen, O Bebê e o Outro, Seu Entorno e Suas Interações, onde os autores afirmam a importância da voz nas primeiras trocas sociais com o bebê, a importância das interações precoces e o que os novos estudos têm trazido de aplicações para a psicopatologia e para o atendimento psicanalítico de crianças pequenas com risco psíquico, como, por exemplo, auxiliar os pais na reidealização e cuidados de crianças com deficiências. Prosseguiremos com o texto da psicanalista francesa Marie Leroux, que se chama Pela Felicidade das Crianças, ou como a terapia de crianças pode, algumas vezes, permitir o crescimento dos pais. O livro é O Sujeito, o Real do Corpo e o Casal Parental, organizado por Ângela Batista. E, por fim, estudaremos o livro da psicanalista argentina Clemência Baraldi, Mulheres e Crianças Primeiro, um tempo de interrogação, né? Os primeiros tempos de constituição psíquica da criança, que irá nos trazer de uma forma contundente, mas também poética, a dor e o prazer no processo da mulher que se torna mãe e faz surgir um novo sujeito no real. Com a apresentação e prólogo da psicanalista Silvia Amigo, aí é uma frase que eu tirei do prólogo da Silvia Amigo, entre aspas, nas lágrimas do discurso, no indizível, no que inventa sobre o que falta, que a mulher faz primeiro o filho. O pai protegeu aquela lágrima, mas a mulher, primeiramente, é seu recipiente e seu guardião. Portanto, mulheres e crianças primeiro. E é isso, convido a todos para participar e acho que vai ser um bom desafio estudar sobre isso. Obrigada.
Agora, vamos trocar a mesa. Agora passaremos a palavra a Carol, que vai nos falar sobre Comissão de Ações Afirmativas. Bom dia a todos. Com muita alegria e entusiasmo que anunciamos a criação da Comissão de Ações Afirmativas, que será composta por mim e por Suzana Malardi, que nos acompanha online hoje. Sendo assim, nesse ano, disponibilizaremos vagas selecionadas através de políticas afirmativas para o Seminário Introdutório de Psicanálise. Esse projeto foi pensado a partir da necessidade de ampliarmos nosso discurso enquanto instituição e por estarmos cada vez mais atentos às questões que tocam o social. Fomos procurados por algumas pessoas e por isso da demanda surge a intenção. Em 2023, é urgente pensar neste âmbito. Entendemos que para passarmos pela questão do desejo, tão importante e central na psicanálise, podemos propiciar as condições básicas, como incentivo, que nos fazem ter a possibilidade de nos colocarmos como sujeitos desejantes. Há como falar de desejo com alguém que tem fome? Com alguém que previamente é excluído pela cor da sua pele ou até mesmo não tem acesso a determinados núcleos por uma simples questão prévia de conceito? Possibilitar acesso à psicanálise é também parte do que pode ofertar uma instituição psicanalítica, pensando que a clínica e o analista estão inseridos na polis e não podemos prescindir de tocar nessas questões fundamentais ao sujeito do inconsciente. A seleção será feita à luz dos critérios estabelecidos pelo governo federal sobre a lei de cotas, os quais adaptaremos à realidade da Biblioteca Freudiana de Curitiba. Nos próximos dias, divulgaremos em nossas redes o formulário para inscrição e, na sequência, serão realizadas entrevistas de seleção com os candidatos. Nesse projeto, o bolsista estará isento da taxa de inscrição e pagará o valor simbólico de R$10 mensais, permitindo que a intermediação do dinheiro subsista nesse projeto, deixando claro que não se trata de caridade, mas, mais uma vez, de responsabilidade social. Assim como temos feito nos últimos anos no cartel de gestão, com o apoio do cartel diretivo da biblioteca, acreditamos que é um projeto que se institui com seu funcionamento, fazendo uma aposta diante daquilo que é a ética da psicanálise e com o rigor teórico da formação do analista que tanto prezamos na BFC. Um bom início de anos para todos nós. Então, esse ano a gente está iniciando com esse projeto. A princípio serão 5 vagas para o seminário introdutório, né? Como a gente acredita que as coisas vão se instituindo com funcionamento, vamos ver como as coisas vão acontecendo, né? A princípio a gente vai... Eu e a Su vamos divulgar o formulário, a partir disso vamos escolher os candidatos a partir desses critérios, e depois disso vamos fazer as entrevistas, marcar as entrevistas de seleção, tá bom? Nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações e também vai abrir espaço para as dúvidas. É isso, obrigada. Agora passamos a palavra para a Denise Cini, que vai falar sobre o seminário introdutório, que acontece sempre às quartas-feiras, das 20 às 21h30, de maneira híbrida. Isso. Bom dia novamente, tá? Bom, os seminários iniciarão em março com uma mudança no seu formato, né? E com 2 temas a serem trabalhados. No primeiro semestre, as aulas e discussões serão sobre o inconsciente, e no segundo será sobre a formação do analista.
Eu darei aula inaugural sobre a descoberta do inconsciente por Freud, né? Não quer dizer que antes não existisse inconsciente, não se falava inconsciente, mas não da forma freudiana, pela psicanálise. Ele inventou a psicanálise e descobriu as leis que regem o inconsciente. E seguirei nas primeiras aulas, depois dessa aula inaugural, a falar sobre o inconsciente na primeira tópica freudiana. Ainda no primeiro semestre deste ano, ocorrerão aulas sobre o inconsciente na segunda tópica, o abandono da hipnose e o inconsciente para Lacan, com Jandira, Paula e Rosana. Para quem não sabe do que se trata a primeira e segunda tópicas, a primeira se refere ao que Freud entendia por aparelho psíquico através dos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente, com uma elaboração específica sobre as pulsões, narcisismo, etc. A segunda tópica se refere a um segundo tempo da obra freudiana, em que ele destaca as instâncias isso, eu e supereu. Também há uma nova teorização sobre as pulsões. Essas duas tópicas não se excluem, e no segundo semestre entrará, então, todo um trabalho, uma discussão também, aulas sobre a formação do analista, em que terá, no caso, Luiz Renato Braga dará a aula inaugural, e inicialmente será trabalhado o texto de Freud, a questão da análise leiga. E haverão outras pessoas que serão ministrantes, que é a Cíntia Dionísio, a Nilma Mittencourt. E esperamos vocês aí com essa nova proposta, também creio, né, e afirmo, não só creio, de que tem em conta os novos tempos, as novas buscas de formação de analista, então precisamos focar nessas duas questões, né? Também muito banalizado, que é inconsciente e a formação. Um abraço a todos, conto com vocês. Agora passamos... Só um minutinho, só sobre o funcionamento do seminário introdutório. O seminário introdutório será híbrido, então o ministrante estará aqui na biblioteca, e as pessoas podem acompanhar online ou presencial, tá? Só isso. Agora passaremos a palavra para a Rosana, do grupo Leitura e Comentário do Seminário 3, As Psicoses, que acontecerá nas quintas-feiras, das 14 às 15h30, de maneira online. A leitura desse seminário vai seguir a sequência, não vai ter é uma leitura lógica e não cronológica. Então, quem gostaria de participar desse grupo, embora a gente comece da lição 11, poderá, porque vamos seguir a lógica dos temas introduzidos por Lacan nesse seminário 3 sobre as psicoses. E nesse seminário ele vai fazer, então, um trabalho de fundamentar a estruturação do inconsciente como uma linguagem, utilizando da lógica do significante, e para as psicoses, então, que é o trabalho dele principal, propor um mecanismo próprio, que é a Verwertung, né? E desse trabalho, nós temos aqui uma coisa muito importante, que eu destaquei, que eu considerei muito importante, e que destaquei para ler para vocês. É só um pedacinho, só um parágrafo, para mostrar a importância desse seminário para a clínica, como nós podemos utilizar dessas propostas que parecem tão iniciais, mas que são fundamentais no nosso trabalho clínico. Ele diz assim, ó: eu deixei minhas ocupações aqui na última sexta-feira para ver uma paciente que evidentemente tem um comportamento difícil, conflituoso com o seu meio. Fazia-me vir, em suma, para dizer que era uma psicose. E não, como parecia à primeira vista, uma neurose obsessiva. Eu me recusei a dar o diagnóstico de psicose,
por uma razão decisiva, é que não havia nenhuma dessas perturbações que constituem o objeto de nosso estudo este ano, e que são os distúrbios na ordem da linguagem. Devemos exigir, antes de dar o diagnóstico de psicose, a presença desses distúrbios. Então, é nessa linha que caminha o seminário 3, nos dando subsídios para a nossa prática. Convido a todos, embora já vamos começar da lição 11, mas como disse, a leitura é lógica e não cronológica. Obrigada. Passamos a palavra a Nilma Bittencourt, do grupo das quintas-feiras, estruturas e tipos clínicos, das 16 às 17h30, será online. Bom, esse é um grupo que teve início no ano de 2018, alguns integrantes estão desde o início do mesmo e outros foram entrando ao longo do tempo. São aceitos participantes de diferentes percursos, como a Rosana também estava falando, né? Bom, durante esse período, fizemos um percorrido sobre vários textos psicanalíticos, de forma a avançar cada vez mais sobre o tema das estruturas clínicas. Tema este controverso e instigante que nos convoca diariamente na clínica a refletirmos sobre como ofertamos um tratamento que precisa considerar a singularidade de cada um, que nos procura em sofrimento, mas também, em paralelo, a questão do diagnóstico diferencial em psicanálise, já que não realizamos diagnóstico como a psiquiatria ou a psicologia. As elaborações freudianas e lacanianas sobre essa temática são muito valiosas para a direção do tratamento. Entendemos que um diagnóstico só pode ser elaborado enquanto hipótese em transferência, levando em conta sempre o cuidado que é preciso ter com o manejo clínico por parte do analista. Ano passado, trabalhamos sobre a constituição subjetiva a partir da série das identificações, no que se refere aos registros do real, simbólico e imaginário em cada estrutura. A clínica atual, que nos traz inúmeras indagações a partir de questões que nos chegam no consultório rotineiramente, nos convoca a estudar ainda mais sobre essa temática. Esse ano, as autoras escolhidas para seguir essa trajetória foram Clara Krugler, com seu mais recente livro, Lo Real a la Ruela, cuja tradução seria O Real da Marca, O Real do Traço, onde traduziu o capítulo que aborda mais diretamente o tema do nosso interesse e que será disponibilizado aos participantes do grupo para que possamos juntos avançar sobre as interessantes elaborações da psicanalista argentina que aborda os modos de inscrição da falta que comprometem os tempos lógicos da estrutura e fazem a configuração e a potência do sintoma na estrutura do sujeito. Na sequência, trabalharemos o último livro da psicanalista Silvia Amigo, que foi recentemente traduzido para o português, cujo título é Mentalidades, foraclusões com e sem desencadeamento, onde a autora traz o conceito proposto por Lacan de mentalidade enquanto a capacidade de manter juntos, sem desencadear, os registros do real, do simbólico e do imaginário. Ela também aborda o conceito do santoma, enquanto o invento do sujeito de um saber fazer com o gozo e sobre o que seriam nas psicoses os diferentes tipos de foraclusão, com ou sem desencadeamento. Ambas as psicanalistas se serviram dos ensinamentos de Freud e Lacan para realizarem, a partir da articulação com a clínica de cada uma, suas próprias elaborações. Ao longo do grupo, nos debruçaremos, como já fizemos em outras ocasiões, as citações trazidas pelas autoras dos nossos grandes mestres, Freud e Lacan, e também articularemos teoria e prática ao nos servirmos de casos clínicos publicados que nos ajudam a avançar teoricamente e, consequentemente, na clínica. Esse é um grupo bastante dinâmico, com participantes bem entusiasmados, que levantam sempre importantes questionamentos, o que é fundamental para que se avance na psicanálise. As questões apontadas muitas vezes nos convidam a buscar ainda mais conteúdo através de renomados psicanalistas que compartilham conosco suas significativas articulações. Quem tiver interesse em ingressar nessa caminhada pelo relevante tema das estruturas clínicas está convidado a participar dos encontros do grupo que acontecem semanalmente nas quintas-feiras,
das 16 às 17h30, através da plataforma do Zoom, e vai começar a partir da próxima semana. Todos serão muito bem-vindos nessa jornada. Agora passamos a palavra a Luiz Renato, com o grupo que acontece às quintas-feiras, das 20 às 21h30. Esse ano o tema vai ser psicose, teoria e clínica. Isso, bom dia a todos. Estava pensando aqui que quinta-feira na biblioteca vai ser uma loucura total. A brincadeira se deve ao fato de que às 2h tem o grupo da Rosana sobre a psicose, depois tem o grupo da Nilma, que vai tocar também a questão da psicose, e à noite, das 8 às 9h30, eu estou propondo um grupo chamado Psicose, Teoria e Clínica, porque a clínica sempre me interessa muito. No ano passado eu trabalhei a direção da cura, e aí quis trabalhar esse ano a direção da cura na psicose. Para isso, além dos textos, obviamente, do Freud e do Lacan, eu vou me utilizar de um livro com o qual eu tive contato há uns 3, 4 anos atrás, e que, infelizmente, de tão bom que está meio esgotado, mas eu descobri que ele tem na Amazon em e-book, né? É um livro de um lacaniano em inglês, chamado O que é Loucura? Delírio e Sanidade na Vida Cotidiana. Esse lacaniano chama-se Darian Glider, ele tem várias outras obras de psicanálise, e é um livro espetacular porque ele é absolutamente prático e clínico, não é? Então, ele vai falar, por exemplo, e foi isso que eu coloquei lá no anúncio do grupo, não? Sobre a questão da lógica e da linguagem, sobre a questão da formulação do diagnóstico, né? As causas da psicose, o desencadeamento do surto, a estabilização e a criação, né? Na psicose e o trabalho com a psicose em geral. Então, a ideia é fazer algo bastante clínico, bastante prático. Ele, inclusive, também sugeriu um outro livro que chama-se Memórias de uma Esquizofrênica, que é relativo ao atendimento de uma esquizofrênica, que é muito interessante, que eu já adquiri também, já estou lendo para poder também a gente trabalhar. Nós também vamos trabalhar alguma coisa de Schreber, também vamos trabalhar alguma coisa do Homem dos Lobos, vamos passar também um pouquinho por Aimé, para a gente poder trabalhar bastante a clínica da psicose, porque é o que sempre me interessou, eu sempre gostei muito, vocês sabem disso, de trabalhar a questão clínica, e esse ano me decidi trabalhar a questão clínica ligada à psicose, né? Entendendo como Lacan entende, como Freud entende, que aquilo que a psiquiatria toma como sendo elementos primários da psicose, que são o delírio, a alucinação, etc., etc., para a gente não são primários, né? Para nós já são uma tentativa de cura, uma tentativa de saída, né? Para essa interrupção ou para essa desrealização que o psicótico apresenta na sua relação com o mundo, com o cotidiano e com a realidade, né? O delírio já é uma construção que tenta dar conta disso, né? Então, isso que a psiquiatria, por exemplo, alguém falava aí sobre a diferença entre a psiquiatria, acho que a Nilma falou agora, e a psicanálise, né? Isso que a psiquiatria trabalha e trata como sendo o ápice da doença, para nós já é uma tentativa de cura. E ele traz imensos exemplos sobre isso nesse livro, eu acho que é muito interessante, e é isso que eu vou tratar, né? Então, por isso eu brinquei dizendo que quinta-feira vai ser uma loucura. Eu espero vocês, então, espero quem quiser trabalhar esse tema, né? Nas quintas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, de maneira online, tá bom? Um abraço. Agora passamos a palavra a Suzana, para falar sobre o grupo da condição de estrangeiro.
Migração, Subjetividade e Psicanálise. Acontecerá quinzenalmente, das 11 da manhã ao meio-dia e meio, de maneira online. Olá, bom dia a todos. Então, esse grupo vai ser coordenado, primeiramente, pela Mariana Bassoy Duarte, que está também aqui online, de Paris, e por mim, Susana Duarte Santos Malar, que eu estou aqui em Minneapolis. Então, ambas atravessadas por essa questão das migrações. Eu e a Mariana, a gente propõe nesse trabalho, nesse grupo, migração, subjetividade e psicanálise como um espaço de estudo para discutir as questões subjetivas da condição do estrangeiro. Nós sabemos que vivemos hoje em um tempo em que as mobilidades tomaram proporções que obrigam os diferentes países de acolhimento a tomarem medidas e ações, enfim, que muitas vezes partem de uma premissa de crise, né, de angústia frente a um outro desconhecido. Esse outro ser acolhido ou recusado, de acordo sempre com a nomenclatura que lhe é destinado, então, que afeta diretamente. Quero dizer com isso, se for refugiado, tem direito a um certo tipo de acolhimento. Dependendo, se for asilado, se for indocumentado, enfim, dependendo da nomenclatura que lhe for atribuída, ele tem um tipo de tratamento. Tá? Então, essa nomenclatura afeta diretamente esses cuidados que lhes são estendidos. Existem outros que são bem-vindos, outros que são mal vistos, né? Independentemente disso, a presença do outro nos afeta, a todos, né? O sujeito que migra o faz por diferentes razões. A gente muitas vezes esquece desse pormenor, né? Seu sofrimento nem sempre está atrelado ao deslocamento. Às vezes é algo anterior mesmo a isso. E deslocamento é só algo que possibilitou, né, foi a possibilidade disso vir à tona. E nesse encontro entre dois, existem efeitos. Então, diante dos efeitos que provoca, né, esses desdobramentos na vida psíquica do sujeito, nós que trabalhamos na área da saúde, né, da saúde mental, não sei se saúde mental é bom, que trabalhamos nesse âmbito, ocupamos um lugar crítico, né, que nos convoca a acolher de forma radical esse outro. O grupo tem como objetivo refletir a escuta possível que nós dirigimos, e que a psicanálise pode dirigir a partir da análise no contexto atual, social e político, efeitos dos discursos nas subjetividades oriundas de migrações forçadas, mas também não só. Principalmente a questão dos discursos, né? A gente vai tentar, ao longo dos trabalhos, fazer pontes com os discursos de Lacan, o manejo clínico dessa particularidade da migração na contemporaneidade. Então, vamos trabalhar temas como o estranho, o estrangeiro nessa condição do diferente, do estranhamento em si, o social e seus efeitos na construção do discurso do sujeito, o estadio do espelho, do Lacan, e seus textos, desafios da migração na contemporaneidade, trauma subjetivo e trauma coletivo, o lugar do feminino na migração, racismo, xenofobia, desumanização, as relações de poder, política, efeitos no singular, a clínica sociopolítica do sofrimento, a questão diagnóstica, a cultura e as crenças, e desafios no manejo clínico e posição do analista no trabalho com deslocamento forçado. O encontro, como último tópico, seria o encontro intersubjetividade e questão da interpelação. E para trabalhar esses temas, temos uma lista de autores que selecionamos, além do Lacan, obviamente, mas buscando sempre esse diálogo e fazendo pontes com os textos lacanianos. Então, vamos trabalhar desde o texto de Greenberg, Freud, Cláudio Figueiredo, Neuza Santos, enfim, não sei quantos de vocês estão familiarizados com esses autores, como Daniela Escobari, Henrique, Caruso, são autores hoje em dia que produzem muitos textos, muitos saberes, em torno dessa temática, dessa problemática, e que, assim como
enfim, assim como eu e a Mariana, a gente se sentiu representado nesses textos, de uma certa forma, para trazer, para discutir essas questões, e convidamos a todos, então, sexta-feiras, de maneira online, a cada 15 dias, estaremos aqui para esperar vocês, para discutir juntos, que se interessar por esse tema, que nos atravessa a todos de uma maneira ou outra. Obrigada, é isso. Mariana... Si me permiten unas breves palabras, eu gostaria muito de destacar, digamos, este grupo que tem a participação de duas pessoas com uma experiência extraordinária, que é a da Mariana Duarte, y, o sea, que trabaja en Médicos Sin Fronteras, tiene una experiencia extraordinaria y coordena, digamos, los equipos de salud mental do mundo de Médicos Sin Fronteras, en París, agora ela sediada en París, y a Susana, bom, doctora no tema, y que también estará aquí, ambas, en Psicanálisis y Cultura, cuando elas aborden migrações, o sea, fora da terra natal, fora do laço, fora da terra natal, fora da língua, não, fora da terra, como era? Fora da língua materna, fora da terra natal. Aí está. Então, só isso queria dizer. Continua, Paula. Não, eu ia falar para a Mariana aparecer um pouquinho, para quem não a conhece, né, se apresentar também. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Mariana, estou aqui em Paris, e como a Susana falou, acho que essa temática ela atravessa a todos, principalmente pela origem da questão do estrangeiro, quando Freud fala da estrangeiridade, do estranho, toda a questão do que o diferente nos convoca, a relação com o outro e o grande outro nos convoca. E aí com as particularidades, então, desses deslocamentos na contemporaneidade que trazem questões diferentes, no mínimo diferentes a serem discutidas. E é isso que a gente quer propor nessa discussão. E obrigada, Maria Angélica, pelas palavras, e também ficam convidados quando a gente for fazer a mesa de discussão. Obrigada. Agora passamos a palavra a Paula, que vai falar sobre a Fábrica de Casos, Pura Cancina, que acontece todas as sextas-feiras, das 14 às 16 horas, de maneira online. Bom, estou eu aqui, né? The last, but not the least. Então, eu vou falar sobre esse dispositivo, que é o nosso dispositivo clínico, e que eu compartilho da coordenação junto com a Maria Angélica. Nós colocamos Fábrica de Casos Pura Cancina, para quem não sabe, então a Maria Angélica foi em busca desse dispositivo, e através da Pura Cancina nós tivemos o conhecimento desse formato que nos é tão útil para a nossa instituição. Pegando carona até nas palavras da Maria Angélica e da Denise e de todos que estão aqui, eu acho que ficou claro a nossa preocupação e o nosso zelo com o rigor da transmissão da psicanálise, né? Então, a Fábrica de Casos também é a nossa preocupação enquanto dispositivo clínico de como é que uma instituição poderá trabalhar e articular teoricamente a clínica. Eu estava aqui assistindo a Susana falar e eu vi atrás dela o quadro do Matisse, um grafite, parece, mas é só uma reprodução em grande escala, foi de uma obra, de uma dinâmica, daí, em vez de jogar fora, a gente falava, vamos enquadrar ele, mas não é nada... Maravilhoso, maravilhoso. E me fez, assim, eu assistindo Matisse, me fez lembrar do quadro da dança, e pensei que talvez essa seja uma linda metáfora para explicar, então, todos os fundamentos da fábrica que se seguirão na minha explicação teórica. Então, estão todos dançando,
é a dança, né? É uma experiência comum a todos, mas ao dançar junto, se sente isso de maneira muito particular. O vento, a brisa, o ritmo na mão de quem se pega, não tem como dizer, depois de uma dança comum, como foi a dança do outro. Eu só poderei falar da minha experiência. Essa é a proposta da fábrica. Nós faremos juntos, mas ao final será algo tão singular e cada um poderá falar da sua própria experiência, assim como uma dança que se dança junto. É diferente pensar em trabalhar um caso clínico que já esteja formalizado por um psicanalista, que já esteja escrito, e isso é comum e eu acho que todos, né, fazem, aqui na biblioteca a gente também tem. Então, se eu for estudar lá o caso da jovem homossexual que está formalizado por Freud, será o caso do Freud, da jovem homossexual. Eu posso trabalhar e trabalhar em cima, mas a verdade é que a escuta desse caso se deu por Freud, né? Então, dentro do limite que existe de uma articulação clínica, respeitando, né, os nossos critérios, os nossos cuidados, nós, então, convidamos um psicanalista de fora que nos relata um caso. E desse relato, então, existe essa fala, nós produzimos um texto, uma escrita que é comum a todos, com a qual nós formalizamos o caso e começamos a trabalhar. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, então, muito preocupadas com esse rigor ao qual nós estamos nos propondo, não será mais possível entrar na fábrica com um caso em curso, só será permitida a entrada na fábrica nesse momento, porque a fabricação desse texto forma parte desse processo. Então, nós percorremos bibliografias, supomos diagnósticos, discutimos, é um percurso longo, ele não é curto, então, como eu falava no começo sobre poder lidar com o tempo que exige, a fábrica também exige um tempo. Não é escutar um caso e achar que ao final da escuta, e lendo um textinho, então já saímos com o caso pronto. Não, demora. Demora. Depois, quando a gente retorna para o caso e vai escrever, é que a gente se dá conta de tudo que percorreu. Então, cada um, ao final do caso, apresentará o seu caso, a sua experiência, a sua conclusão sobre isso, a sua elaboração, portanto, a sua formalização desse caso. Para nós, a clínica, ela exige essa reflexão, ela exige a reflexão sobre a prática, e por isso é que nós, enquanto instituição, pensamos em como viabilizar um dispositivo que pudesse dar essa oportunidade enquanto a gente pensa na formação do analista. Então, como trabalhar os casos sem ficar na dimensão do opinável? Nós vivemos numa cidade pequena, não é tão grande, também correríamos o risco de termos casos reconhecidos. Para sair dessa dimensão do opinável, em que eu trago um caso que eu estou atendendo, e aí todo mundo vai opinando sobre o caso, isso interfere na minha escuta. Não é possível fazer isso, não é possível fazer isso fora de uma análise de controle. Então, ficaria uma supervisão, uma supervisão coletiva. Na tentativa, justamente, desse dispositivo que permita a leitura de um caso sobre o qual nós produzimos uma escrita, nas palavras de Pura Cancina, resgatando, então, o que Lacan propõe, nós pretendemos cliniquear, ou seja, fazer do percurso inicialmente comum uma marca singular, um trabalho escrito a partir do caso de todos, e com essa formalização fazemos uma aposta, e aí saberemos se houve ou não transmissão.
O analista é o -2, o analista para ter efeitos e o analista que esses efeitos teorizam. É imprescindível que essa formalização diga respeito à posição de cada um como analista, ou seja, que teorize sobre os efeitos dessa posição para não corrermos o risco, como eu dizia anteriormente, de fazermos psicanálise aplicada. Por isso, caminhamos num percurso que, assim como numa análise, não estamos nem só, nem juntos. Valorizamos esse momento final da apresentação de um caso para, então, assim, encerrar para cada um esse caso. Enfim, para vocês entenderem, nós estamos terminando o caso, um caso que nos foi ofertado, e acreditamos que lá por maio, mais ou menos, né, Maria Angélica, nós teremos um novo relato. Agora nós vamos iniciar a apresentação de cada um da fábrica, caminhamos para esse final, e nessa oportunidade em que tiver um novo psicanalista que nos relate o caso, será divulgado que então está aberta a entrada para a fábrica. Maria Angélica, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que você foi tão oportuna e tão adequada e tão correta quando falou de tudo isto, Paula, que não, me solidarizo totalmente. Ótimo. Que bom, então. Bom, assim nós encerramos as nossas apresentações. Como vocês viram, nosso ano promete, né? Estamos juntos nessa caminhada. Nós ultrapassamos o nosso horário aqui, né, da nossa apresentação. Então, eu não sei, será que a gente faz uns 10 minutinhos de dúvidas para vocês? Não sei, ou será que manda pelo WhatsApp? É? Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui? Aproveitar 5 minutinhos? Ou no Zoom, se alguém quiser, ou quiser pensar e depois mandar a pergunta para nós. Acho que fica melhor, né? Uhum. Então, assim, nós vamos manter o grupo do WhatsApp da abertura. Acho que todos que estão aqui estão lá no grupo, né? Então, quem tiver dúvidas sobre o funcionamento pode nos acessar por lá ou através do nosso WhatsApp. Tem a Sirlene, que está sempre em contato com todos nós e passando as dúvidas, tá? Gente, bom ano a todos, um ano de muito trabalho, de muita dedicação, que vale a pena, tá? Nos encontramos em breve.